E tudo isso daí é dourado. Mas a pelagem dele é uma pelagem bonita, branca. Parece um leão branco mesmo, sabe? Parece não, ele é um leão branco. O Uhum. tipo de energia dele é uma energia vistosa, porém é uma energia forte, sabe? Essa energia de um ser poderoso, assim, forte, tem umas nuances, assim, que segue umas escalas que me passa essa ideia de poder, de certeza do que está fazendo, sabe? Assim, de uma direção, alguém importante, algo assim. Mas ao mesmo tempo é uma energia doce, diferente de, por exemplo, quando eu acesso esses seres que são mais científicos, entende? Tem uma energia um pouco mais neutra. Esse é um pouco, ele parece ter uma doçura, algo assim, uma empatia, vamos usar a palavra, entendeu? Deixa Parece que eu- ele tem uma empatia maior. Tá, entendo. Interessante porque nesse campo onde eu vejo ele, aconteceu algo diferente comigo nesse final de quinta-feira para cá, eu acho que vem acontecendo. É como se tivesse, assim, no meu campo, eu vejo vários outros campos, como se fosse assim, como que eu vou explicar? Várias outras esferas, vamos pôr assim, onde ficam seres diferentes, entendeu? 5, pelo menos, eu vejo aquele ser que eu te falei que é colorido. Ele não tem sexo, eu acho, porque ao mesmo tempo que ele parece homem e mulher, ele tem uma energia diferente. Mas eles ficam separados no meu campo, entendeu? Fica esse, que é esse ser colorido, eu vejo agora esse leão, eu vi esse leão, eu vi um réptil. Esse réptil, a pele dele é uma pele bem diferente, assim, porque não parece pele de réptil, ela parece lisa, sabe? É bem diferente. Um outro que parece um dragão, ele tem tom de vermelho e preto. Seria assustador se eu fosse fazer um desenho, ou se eu conseguisse, que eu não consigo, dele, entendeu? Porque ele tem asa nas costas, escura, as terminações são vermelhas, ele tem uma armadura vermelha na frente. Tem um símbolo de um dragão, um dourado no peito dele, entendeu? Esse eu vejo muito claro. E tem um Grey, que é aquele que eu te falei, que ele não parece para mim, ele não parece ser. é, ele não parece ser biológico, sabe? Ele parece mais algo entre biológico, inteligente, meio ciborgue, assim. Então, eu vejo, Tá. eles ficam, é E- como se cada um deles ficasse numa esfera diferente dentro do meu campo. É a galera que tá É, esperando você se organizar para passar mensagem. ah, tá. Então é isso. Entendi. Então, Agora, só esse para aí que você eu. tá falando é um leão É branco, um né? leão. Eu É. tô porque eu gravei com você falando. Então, como é que ele é? Ele é um leão? Você enxergou ele humanoide? Tem hora que eu olho para ele tá de pé como um homem, mas com feições de leão. Mas tem pelagem, tá? Como um leão. Ele tem pelagem, pelo. É um pelo bonito, É. brilhante, branco. Ele é todinho branco, ele não tem nenhuma outra cor. Ele é inteirinho branco. Ora, eu olho para ele, ele está como um leão mesmo, na posição de um leão, quatro patas no chão. Entende? O que acontece é que muda a perspectiva quando eu olho, às vezes, mas não é sempre. Nem, por exemplo, agora eu estou olhando, ele está de pé como um homem, entendeu? Mas tem Uhum. essas feições de leão. Tem um certo momento que eu olho, ele tá como se fosse um leão. Só que quando eu olho quando eu vejo ele como um leão normal da terra, eu vejo ele na mata, entendeu? Entendi. Mas ele tem aquela simbologia na testa, ele é um leão que se destaca. Mas quando eu vejo ele como Tá. animal, eu vejo ele num lugar que é fechado de mato, uma natureza, um lugar, eu não sei te falar, tem barulho de água, tem flor, tem árvores que tem umas florzinhas cor-de-rosa, é um lugar muito bonito. Tipo um campo, sabe? Uma montanha, eu não sei explicar. Só que quando eu vejo ele de pé, eu vejo ele num campo. Como explicar o campo para Hum. você? É um lugar escuro, não tem. É um vácuo, não tem nada, entendeu? E ao mesmo tempo, como sabe quando ficasse, como se ficasse vórtices energéticos assim, ó, oscilando de dentro para fora, é como se tremesse assim, como que eu vou explicar isso? Como se fosse um portal, imagina um portal transparente, dentro de um vácuo, num Certo. lugar escuro. Fica essa sensação de aumentar e diminuir assim, é onde eu tô vendo o réptil, o dragão, todos os outros, entendeu? Mas é como se eles ficassem em stand-by nesse campo. São diferentes, Hum. eles têm frequências diferentes,
Eles são em bolhas diferentes, entendeu? E esse leão, ele fica. Só que quando eu tô falando desse leão, esse lugar que eu te falei, essa onda que forma no vácuo, ela fica ativa. Então eu consigo ter a percepção da assinatura de energia dele, do que ele quer me passar. Ele não fala comigo, ele não abre a boca. É tudo mental, entendeu? Tá. Você consegue. Tá mais claro isso? Ele não tá num lugar. Quando ele tá que nem homem falando comigo, ele não é um lugar. Eu vou chamar de não lugar, tá? Ou desse lugar que eu te falei aí, que eu vou chamar de bolha. Entendeu? Quando ele me mostrou, quando ele deu a visão pra mim, ele aparece pra mim no meu campo. Eu tô tentando te explicar como eles estão aparecendo no meu campo desde quinta. Entendeu? É dessa forma. Hoje, quando eu comecei a te mandar mensagem, esse campo dele começou a oscilar, aumentar e diminuir. Eu já sabia que ele estava querendo algum tipo de comunicação. Quando eu me conectei a ele me puxou pelo cardíaco. Entendeu? É como se eu sentisse, sabe quando? Como que eu vou explicar isso para você? É como se ele tivesse com a mão estendida dentro do meu cardíaco, puxando o vórtice de energia. Eu sinto puxar mesmo. Entendeu? Como explicar isso? Acho que você consegue entender. É como se ele estivesse me puxando. Quando ele faz isso, ele me volta lá para uma região parecida com uma bolha. Eu vejo embaixo a terra, uma cidade, um lugar, uma paisagem, entendeu? Só que ele está acima. É como se estivesse sobreposto, assim. Tem uma esfera, que ao mesmo tempo ela parece um cristal, só que ela é mole, entendeu? Gelatinosa. Quando ele fica dentro desse lugar, dentro dessa gelatina, desse lugar, desse cristal, não sei o quê. Quando ele me puxa pelo cardíaco, a impressão que eu tenho é que ele me leva lá dentro, entendeu? Sabe aquela sensação de quando a gente vai ter projeção? Que você sente o corpo levantar, o seu corpo etérico levantar, assim? É essa sensação que eu tô tendo. Tá. Só que eu fico consciente aqui, entendeu? Eu fico consciente aqui, reações, fazendo minhas coisas, tranquilo. Mas eu sei que tem uma parte minha que ele puxou, porque eu sinto esse puxar, e essa parte minha está lá com ele dentro dessa esfera líquida. É um cristal, eu não sei te explicar o que é. Ali tem uma situação assim que parece um laboratório, é bem tecnológico, entendeu? Mas assim, é tudo meio que não tem, como que eu vou explicar para você? Não tem chão, ao mesmo tempo tem chão e não tem, porque não tem base segurando as coisas. Então, esse leão, o que ele faz? Ele me falou, quando eu perguntei para ele, eu vou tornar a perguntar, pedir para ele confirmar. É algo ligado à genética humana. Ele me fala muito sobre os primordiais. Entendeu? Ele me mostra alguma coisa relacionada sobre os primordiais. Aí eu até pedi para ele explicar isso para mim melhor, e ele disse para mim que a relação do que ele faz está ligado diretamente a esses primordiais, ao começo da humanidade, a essa junção de seres que produziram o que nós somos, entende? Quando ele me mostra isso, ele me mostra outras bolhas, entendeu? Várias outras bolhas sobrepostas, só que em locais diferentes da Terra. Isso é artificial. Eu sei que eles manipulam para criar, entendeu? Porque é um lugar que contém o que eles precisam para que eles possam existir, ser, estar, produzir, entendeu? É como se fosse casa, sabe assim? A conotação que ele me dá é como se ele fosse lá no lugar onde ele vive, pegasse um pedaço daquilo, entendesse a estrutura molecular, física, química de tudo aquilo lá, e conseguisse produzir um lugar dentro disso que é uma bolha, é uma esfera, e ao mesmo tempo ele é líquido, ao mesmo tempo ela parece um cristal, e ele sobrepõe dentro da nossa dimensão, entendeu? É como se fosse um lugar para ele viver, um lugar para ele existir. Só que quando ele me mostra o dele, que é próximo ali à Sibéria, ele me aponta, parece uma tela do mapa, e ele me aponta a Sibéria. Ele me mostra outros pontos nesse mapa com outras bolhas sobrepostas como essas, entendeu? Com outros tipos de seres. Parece que eles são interligados e parece não. Eu tenho certeza que ele falou para mim que eles fazem parte do projeto da Terra. Da semeia. Fala como semeia, entendeu? Como semeia, eu tô tentando entender, assim, o que é. Mas ele me fala como se eles fizessem parte de um projeto, de algo relacionado ao projeto humano na Terra, entendeu? Ele tenta mostrar para mim, assim, que é uma forma que eles entenderam, que eles usaram de tecnologia, onde eles trouxeram condições de estar acompanhando, porque o
que ele me fala é que nós somos assistidos por essas espécies, que são as espécies que semearam a vida na Terra do Projeto Terra, entende? Então ele diz que Uhum. para eles estarem aqui fazendo o trabalho deles, sem atrapalhar, sem interferir, a palavra é, sem interferir no projeto humano diretamente, eles precisam estar sobrepostos numa condição que os humanos não conseguem enxergar, porque a gente não tem um olho, a gente não tem uma capacidade ainda de percepção intuitiva, daquelas ferramentas que eu falo para você que o humano vai desenvolver, de perceber as camadas de dimensões e as sobreposições de camadas, entendeu? Então eles estão salvos, Uhum. eles estão tranquilos. Ele me mostra assim que se nós já tivéssemos com isso ativo, a gente olharia e já enxergaria, entendeu? Aí ele até fala assim que algumas coisas, algumas tecnologias novas, nossas, talvez até conseguem captar alguma coisa que dão uma ideia um pouco distorcida do que é, entendeu? Porque a gente não tem uma tecnologia que consiga fazer essa captação. Mas algumas coisas já estão captando, né? Já conseguem trazer uma ideia. Mas ele falou para mim não acreditar muito nessas imagens que vão aparecer, porque são imagens distorcidas da realidade mesmo do que é, entendeu? É uma forma como assim, Sim. como se a nossa tecnologia pudesse mostrar, vamos supor, é como se eu pegasse uma máquina lá dos anos, sei lá, 60 e 70 e fizesse fotos, entendeu? E fosse comparar com as nossas que a gente tem hoje, as digitais. Você tá entendendo? Onde os detalhes, aquelas coisas que seriam as coisas que mostrariam a realidade de uma paisagem, a gente, numa foto antiga, preto e branco, a gente perde os detalhes. A gente tem uma ideia do que é, mas a gente não vê os detalhes, entendeu? Então ele me mostra dessa forma, que a tecnologia que a gente tem hoje mostra como se fossem as nossas fotos lá quando eram preto e branco. Então é para a gente ter um cuidado em avaliar o que vai chegar aí de material, falando, mostrando essas subdimensões, essas camadas, essas bolhas onde eles ficam, porque tá muito assim ainda aquém aos detalhes, entendeu? Mas já é uma ideia de onde eles estão. É um processo nosso, é um ok, vamos dizer assim, evolutivo nosso. Que a gente já começa a ter essa capacidade de começar a encontrar equipamentos para fazer uma leitura, pelo menos, entendeu? Disso aí. Porém, ele mostra o seguinte para mim: a ideia deles estarem aqui, deles estarem fazendo isso tudo, é uma ideia ligada ao projeto Terra, mas a interferência ela não pode ocorrer, porém, é o que eu falei para você, lembra que eu falei que existe um aceleramento de algumas coisas, porque algumas coisas umas estão ligadas às outras e os humanos estão começando a trazer memórias, estão começando a ativar coisas em suas células, em seu DNA. À medida que as consciências vão se despertando, é de acordo com o nível de consciência de cada ser. E ele me mostra as cápsulas ocorrendo, né, dentro da linhagem, sempre me mostra colorido, porque eu acho que é uma forma de eu associar as diferenças de padrões. Eles também estão ligados a isso, como esses outros que estão na bolha também. E aí, num dado momento, ele me mostrou um número de primordiais, ligado ao nome primordiais, como 12, entendeu? E ele me diz que existiram 12 primeiros humanos que carregaram, como se eles carregassem as cápsulas de todos os seres que fizeram parte do Projeto Terra de uma forma mais pura. E quando eles foram tendo descendentes, essas cápsulas, elas foram sendo passadas pelo DNA, entendeu? E essas pessoas, elas como se elas sustentassem uma energia, ou sustentassem uma condição aqui na Terra, fizessem parte de algo importante aqui na Terra, entendeu? Esses seres humanos, eles carregam como se fosse assim, um DNA primordial, entendeu? Mas iniciou com 12, né? É isso que ele me mostra, entendeu? Eu tô questionando, ele me mostra 12 humanos que tiveram, assim, é como se 12 humanos tivessem. Imagina assim, que você fez um projeto, existiram, eu já falei, acho que eu já tinha falado isso, e ele também volta a falar disso, que existiam vários tipos de humanos convivendo, né? Várias E espécies de humano convivendo junto, é como se fosse um teste mesmo. Ele pede para mim não levar para o lado assim como um teste de laboratório tipo rato, entendeu? Porque foi a conotação que eu entendi. Ele falou que é uma coisa mais limpa, mais sofisticada, mais delicada. Mas é como se fosse um laboratório mesmo. Eles foram testando linhagens, misturas e foram assim coexistindo alguns tipos de humanos. E eles foram vendo como esses humanos se relacionavam com o meio, já que a Terra é viva, a gente já falou isso, né? Que ela tem uma força, ela tem uma representatividade, e ela escolhia também o próprio humano que ela queria sobre ela. Não sei se você
consegue entender isso, mas Gaia também, o ser que habita, que é Gaia, ele escolheu, ele fez uma seleção do que ele queria, do que ia ficar de acordo com a frequência, com o tom, com a regência do que ele é, do que a Terra é. Porque ao mesmo tempo, para mim, que é masculina e feminina, é uma energia misturada, entendeu? Entre feminino e masculino. Então ele me mostra que a Terra também influenciou. Então foram lançadas espécies aqui, e elas ficaram como se fosse sob teste, entendeu? Quando você chegou a um humano que parecia que a Terra era aquilo que a Terra queria, porque esse tipo de humano funcionava de acordo com o plano do plano humano, né, da linhagem humana, ela funcionava nesse sentido, ou seja, acordado com as outras espécies que fizeram a semeia do que poderia existir, ou seja, avivaram, né, aquele corpo biológico que seria o que a gente conhece como humano. Então, juntou, entendeu? A aprovação da própria Terra com aquilo que poderia carregar um sistema evolutivo, porque o humano é um sistema evolutivo, entendeu? Eles já sabiam que o humano ia evoluir até chegar ao que a gente vai chegar um dia. Então, precisava ser de um jeito certo. É como se fosse um peneirão, em resumo. Você lança lá e vê o que vai funcionar. Quando funcionou, eles extraíram eles não me mostram quem. Alguém fez, não foi ele. E nem a espécie dele. Tá? Ele me mostra uma outra espécie, uma outra bolha. Pegou 12 humanos. Trabalhou esses 12 humanos de uma forma de purificar as informações de DNA e limpar. Você entendeu? Uhum. É como se você fizesse uma reestruturação total. Tanto mental, dos corpos sutis, sabe? Tudo isso. Ele me mostra até umas câmeras, sabe? Umas câmeras mesmo, assim, como se fossem umas câmeras de vidro, umas cápsulas de vidro, entendeu? Não foi o trabalho de uma única espécie, mas de mais de uma espécie, que são mais especializados nessa coisa vamos dizer assim, dessa parte científica de trabalhar as minúcias, entendeu, do DNA. Ele falou assim que cada uma dessas espécies, elas têm uma especialidade diferente, entendeu? E algumas são melhores em algumas coisas, e eles têm um senso comum de saber o que cada um faz melhor. Então eu acho que são 3 espécies, eu não sei se são derivados de Pleiadiano, ou são próximos de Pleiadiano, ou são seres que criaram os Pleiadianos, porque o que me parece é que dessas 3, uma é ligada à outra, sabe? De alguma forma, entendeu? Ele mostra 3. E essas 3 espécies trabalharam junto, em colaboração, para criar 12 humanos que estariam, vamos dizer assim, levando esse DNA filtrado, primordial, essa coisa mais lapidada, para criar descendentes na Terra, entendeu? Esses descendentes iam fazer sustentação energética, iam carregar informações, eles iam começar a soltar as informações aos poucos, são seres que têm uma intuição aguçada, eles sabem que eles são diferentes, porém eles não precisam serem reconhecidos como diferentes, sabe? Eles sabem, simplesmente eles nascem, eles já carregam algo que eles já sabem o que eles são, mesmo que eles não entendam, aos poucos vai despertando, são seres que geralmente ele me mostra, são seres que aprendem ou buscam um aprendizado meio que involuntário, sabe, meio que sozinho, é como se a célula despertasse, começa a abrir campos, e esse ser humano, ele já consegue, mesmo que ele tenha nascido em lugares inapropriados para isso, né, cultura, tudo isso daí, entendeu? Eles naturalmente se despontam e aprendem sozinhos, é como se eles fossem fazendo os próprios downloads, entendeu? À medida que as cápsulas vão abrindo. É um processo diferente dos demais humanos, porque o restante dos humanos, ele põe, né, a massa humana, vem acontecendo devagar, é muito mais lento esse processo, né, da abertura, entendeu? É mais influenciada com as ondas evolutivas da própria Terra, entendeu? São processos mais lentos. E esses humanos, não. Eles eram diferentes, entende? Eles carregavam algo diferente, e os descendentes deles receberam a mesma quantidade de informação, eles passavam, entendeu? Por os descendentes. E ele me mostra, assim, um número grande, eu não sei dizer quantos, entendeu? Porque ele me abre como se fosse um mapa, assim, nossa, com inúmeros pontos, mas inúmeros pontos verdes, entendeu? Marcados no mundo inteiro, inclusive lá, surpreendentemente, lá no Alasca, sabe, Antártida, espalhado, entendeu? E esses seres é como se eles fizessem uma sustentação, é como se eles fossem as cápsulas que carregam a informação primordial, entendeu? Então eles passam, é uma forma de passar a descendência, como se fosse assim um processo seletivo de trazer uma nova raça, uma nova forma de humano, entende? Eles trazem
conforme eles vão se reproduzindo e levando, passando adiante, né, a linhagem, eles vão como se fosse filtrando, melhorando o próprio humano da Terra. E aí ele me mostra aquela condição que outros já me mostraram, de que tudo é muito organizado. Ele me mostra a organização disso, entende? Ele fala, você entende que é exponencial? Então começou com 12, foi crescendo, à medida também que a Terra foi se desenvolvendo, o quantum energético, você entende que ele fala que é tudo organizado? Para que hoje você tenha um número muito maior desses descendentes já dentro de uma energia que é favorável também. Então ele me mostra esse cadenciamento assim bonito, sabe? Organizado de tudo como começou. Então o que ele me mostra é que tudo muito organizado. Entendeu? Ele fala, é tudo muito organizado. Vocês não têm ideia da organização que existe nisso tudo. Não é à toa, não é feito de qualquer modo. Entendeu? É tudo cadenciado, tudo certinho. E essas antenas, que parecem umas antenas de sustentação energética e tal, eles estão espalhadas justamente para isso, para fazer o trabalho deles. Ao mesmo tempo que eles recebem downloads, eles são pessoas que passam informação adiante, passam o seu DNA adiante também. São pessoas que intuitivas, sabem com quem se relacionar, têm algumas características muito comuns, assim, de como se fosse assim. São pessoas que às vezes sofrem com essa situação de sentirem que são diferentes, às vezes têm dificuldade de se enquadrar, entendeu? No restante do mundo, mas ele me mostra que é como se fosse assim, muito similar, entendeu? Aí ele me mostra que é interessante que quando esses se encontram, eles se reconhecem, entende? É como se fosse um reconhecimento imediato. Ele me mostra uma situação, por exemplo, de pessoas que não se conhecem, de culturas diferentes, que nem falam a mesma língua. Quando eles se veem na rua, ele me mostra assim como se fosse uma rua, entendeu? E quando eles se encontram, parece que acende uma luz, sabe? Eles se acham, se reconhecem, entendeu? Porque na verdade eles fazem parte de eles possuem o mesmo ativo dentro deles, então as células respondem em reconhecimento. Então é muito fácil deles se acharem, se reconhecerem, se conectarem e tal, e eles são parte de algo que vai ajudar nessa cúspide, sabe? Do que está vindo na Terra, desse novo projeto que está acontecendo, né? De uma mudança evolutiva que já é programada, mas que a Terra iria passar. Só que assim, existe essa questão da escolha, ou não é exatamente uma escolha, porque nós não temos escolha, na verdade, ele me fala, mas é protelar algo de acordo com ações, reações, entendeu? Existe uma certa interferência, outros já tinham falado isso, ele estava dizendo que ele está repetindo só, para confirmar, né, já que ele é uma linhagem diferente, ele fala, às vezes há uma certa interferência, você sabe, ele me mostra aquela ideia do quanto das substituições, lembra que a gente viu, né? Sim. Para poder calibrar algumas coisas, mas ele fala assim, de certa forma, também depende muito do humano querer, do humano ter essa... ele me mostra como se fosse assim, uma onda, sabe? Assim, é como se esses que carregam essa linhagem primordial, ou carregam essas cápsulas, carregam esse DNA mais puro, eles conseguem influenciar, entendeu? Outros a despertar em si, porque ele diz assim, apesar da gente ter essa questão de ter 12 que acabou levando à frente muitos, né, vamos dizer assim, descendentes, todos os humanos também possuem dentro de si capacidades e cápsulas essenciais. E elas precisam também vir à tona, precisam ser despertadas, reconhecidas, entendeu? Pro próprio sistema evolutivo. É que assim, é aquele negócio que a gente tinha falado da balança, né? Tudo tem que ter dois lados, é um sistema dual, então teria que haver esse peso, esse dois pesos, duas medidas, entendeu? Não é que um é melhor que o outro, é que na verdade tem que existir os dois pesos, duas medidas, os dois lados da balança, né? Dentro dessa nossa estrutura que a gente chama de Terra, ou de projeto Terra, entendeu? E aí ele me mostrou uma bebida interessante, foi engraçado, porque eu comecei a rir. Ele separou assim, quando ele colocou uma tela mental, ele separou algum punhado de hibisco, eu não sei te dizer em gramagem, deve ter umas 100 gramas, eu não sei quanto tem ali, mas é um punhado, assim, como se coubesse na sua mão, assim, sabe? Um punhado de hibisco. Ele fez como se fosse um chá mesmo desse hibisco. Ele ferveu primeiro a água, depois ele jogou o hibisco e abafou, sabe? Ele não deixou ferver, entendeu? Ele ferveu a água. Quando a água ferveu, ele jogou o hibisco e abafou. E aí ele disse para mim que era muito importante deixar isso esfriar naturalmente e só fazer a união dos dois quando os dois tivessem frios, entendeu? Aí depois ele pegou um maracujá grande, assim,
tamanho mediano bom, maracujá bonito. E aí ele tirou a polpa do meio, bateu num sistema, não sei te explicar, parece um liquidificador nosso, mas era um copo dele, entendeu? Que fazia isso, sabe? O que eu pude entender, um mixer nosso, alguma coisa assim, entendeu? Ele fez esse preparo. Depois ele pegou a casca, aí ferveu, aí tinha uma outra vasilha, mas era tudo tipo tubo de ensaio. Sabe quando parece tudo coisa de laboratório? Não é cozinha em casa, entendeu? Aí ele me mostrou um outro lugar, daquele tubo fervendo. A hora que levantou a borbulha, ele colocou a casca do maracujá, fez o mesmo processo que ele fez com o hibisco, entendeu? Quando esfriou, ele misturou eu acho que deve ser uns 150 ml, porque é esses tubinhos, entendeu? Então é difícil saber, porque não tem marcação, sabe? Ele colocou nesse tubinho, em partes iguais, entendeu? Aquele chá da casca do maracujá, o chá do hibisco e o suco de maracujá. E aí tinha um pote que eu vi eu achei que era mel, mas eu perguntei para ele, sabe o que ele me mostrou? O mel de dentro da pirâmide. Quando eu perguntei para ele o que era, quando ele me apontou que eu vi o pote, parecia mel, mas eu não tinha certeza se era. Quando eu questionei, ele me voltou uma cena que eu vi quando eu tinha 9 anos, que eu vi dentro da pirâmide um pote de mel, entendeu? Aí ele me mostrou aquela cena, que era para eu entender que aquilo era mel, entendeu? E ele fala que, assim, o mel, ele serve como se ele fosse, assim, equilibrar, entendeu? A doçura e alguns componentes que a gente não sabe ainda que existem no mel ativam princípios ativos do maracujá e do hibisco, entendeu? E fazem com que aquela bebida fique uma bebida energética. E aí ele volta a falar para mim agora, ele entrou no meu campo de novo, porque eu estava tentando explicar o que eu já tinha visto, ele estava esperando. Ele voltou agora para o meu campo, ele está dizendo assim, que eu já trouxe aqui para o projeto alguma informação de alguns alimentos que eram utilizados por outras espécies, ou até por seres humanos mais antigos da história, que falava de um tal de... Lembra que eu usei até um maná, alguma coisa assim, uma palavra diferente que significava um alimento especial? Na Grécia, ele está me mostrando na Grécia. Ele fala que na Grécia, algumas pessoas da Grécia falam muito desse alimento, ou dessa super bebida, entendeu? Que renovava as células, que deixava mais jovem, que mantinham as pessoas vivendo mais tempo. Ele me mostra no Egito algumas misturas também, algumas coisas que os egípcios faziam, né? Algumas misturas com... Eu nem sei é umas coisas diferentes, porque tem várias, entendeu? Tem coisa com cevada, tem coisa com mel, tem coisa com plantas que eu nem sei o que é, porque eu nunca vi. Mas ele me mostra, assim, que algumas dessas misturas, entendeu? Elas são muito antigas e elas ajudam, elas ativavam. Então ele mostra, assim, as nossas civilizações antigas já conheciam, através dos deuses que chegavam do céu, né? Que seriam os visitantes, né? Que vinham aqui, explicando, mostrando, dando ideia de como esses humanos, ou de como esses semideuses habitavam aqui, porque eles continham o primordial em si, lembra que eu falei? Que os descendentes possuem. Então, ele mostrava como se eles ensinassem eles a fazer ali super alimentos, entendeu? Que são simples, mas que dão é como se fosse assim uma energizada, abrem estruturas. E ele me mostra que, como eu sou uma pessoa muito lógica, eu faço ligações lógicas cerebrais, então ele me mostra que as cores do hibisco, do maracujá, entendeu? Do mel, estão ligadas àquelas cápsulas que eu te falei. Porque ele me associa com cápsulas que são aberturas, entendeu? No DNA. É como se fosse um processo homeopático, sabe? Quando você põe a homeopatia na sua boca, você dá informações para suas células do que ela precisa trabalhar. Tem uma quantidade minúscula do ativo, do princípio ativo, porque na verdade são as células, entende? O que você está comandando. Ele está me mostrando exatamente também essa outra função, entendeu? Além do que tem nos ingredientes, né? Nesses 3 ingredientes, coisas que a gente nem entende ainda, a gente não tem capacidade ainda, entendeu? De ciência para entender. Mas coisas que tem neles, associado com cores também, que seria uma forma de eu, por exemplo, trabalhar meu subconsciente ou a minha mente do jeito que é, né? A também ativar a questão da lógica das cores, entendeu? Então, para mim, funcionaria assim. Ele tá me explicando para mim, entendeu? Como eu faria para ativar. Porque você lembra que eu falei para você que tudo é ativado pela intenção, né? Formam tríades para que as coisas sejam ativadas. Todas essas novas terapias, novo conhecimento, essa nova ciência curativa, de autocura que vai existir, ela vai ser muito ligada a essas tríades que eu falei, de intenção. A intenção é que é o combustível para que as coisas funcionem, entendeu? O acreditar, o botar fé, ter fé, entendeu? Ele está me mostrando. Então, seriam palavras diferentes para a mesma coisa. Então, ele me mostra assim que a gente tem que encontrar formas, como nossa mente trabalha de uma maneira
um pouco, ele coloca rudimentar entre parênteses e fala de uma forma carinhosa, entendeu? Porque ele entende o processo. Mas como a nossa mente ainda trabalha com associações, então a gente precisa ajudar. Ele está me mostrando paradigmas mentais. Então, ele fala assim, como vocês têm paradigmas mentais para quebrar, vocês trabalham num sistema mental que funciona assim, é como se ele mostrasse o funcionamento da nossa mente agora, entendeu? Então ele fala, vamos trabalhar então de acordo com o que vocês trabalham. Então ele pede para a gente achar os nossos paradigmas mentais, aquilo que faz associações para fazer sentido para a gente. Por exemplo, no meu caso são cores e números, entendeu? Lógica. Para outros podem ter outros significados, podem ter coisas relacionadas a uma parte mais religiosa, talvez, uma parte mais mística, entendeu? Do xamã, ele está me mostrando um xamã, entendeu? Sabe, assim, o xamanismo, aquele... Sim. Entendeu? Cada um vai usar a sua forma, entendeu? De fazer o ativo funcionar. Mas ele fala que existem... Ele vai me dar outras receitas de superalimentos, eu achei engraçado, porque parece estranho pra caramba, né? Mas ele fala que funciona, que é importante. É muito engraçado, porque ele olha pra mim com um jeito assim, como achando estranho ou achar engraçado, porque ele fala assim que o projeto já sabia que isso ia acontecer. Ele tá apontando pra você. Ele falou assim, Thiago já sabia que isso ia acontecer, que iam chegar essas informações, até nós vamos dar, inclusive, menções para vocês comprarem alimentos em certas regiões diferentes, porque o campo da terra fornece nutrientes melhores. Olha que legal que ele está me mostrando. Ele está me mostrando alguns lugares daqui da terra, né? Eu peço para ele concentrar no Brasil, que seria mais fácil para a gente, aonde o campo energético é mais poderoso e possui nutrientes melhores, entendeu? Então, quando, por exemplo, ele está me dando exemplo de uma batata ou do tubérculo. Eu não sei se é uma batata ou um tubérculo, tá? Ele me mostra, assim, por exemplo, nessa região, esse tubérculo é como se ele tivesse uma quantidade de nutrientes maior, não por causa do solo, porque ele me mostra assim, os cultivos iguais, ele mostra assim, a tecnologia de vocês chegou num ponto em que hoje vocês têm uma velocidade de informação gigante. Então, o tipo de fertilizante, o tipo de produto que faz o solo ficar mais fértil, é vendido, você compra, entendeu? É fácil acesso, todo mundo consegue comprar. Tanto se eu estou no Acre, eu compro, se eu estou no Amazonas, você está entendendo? Ele está me mostrando desse jeito. Apesar da terra possui características diferentes de região para região, vocês conseguem fazer coisas artificiais que produzam mais ou menos o mesmo tipo de produto, entendeu? Final. Só que ele disse para mim que os superalimentos, eles são produzidos com uma quantidade maior de nutrientes, porque o campo da terra naquele lugar é mais favorável. Sabe como se fossem meridianos, campos de força em volta? Alguns lugares possuem uma quantidade maior de energia ou uma energia mais pura, eu não sei ao certo o que é. E quando isso acontece, quando tem esses campos, o nível de nutrientes daquele alimento é maior do que em outros. Aí ele disse para mim que se você for, os nossos cientistas comparando em laboratório, vão dizer que tem que estar muito relacionado à chuva, à própria terra, ou como foi semeado aquilo, ou a própria colheita de como aconteceu, o tempo. Mas ele disse para mim que, de certa forma, isso não está errado, mas não é exatamente isso. E, na verdade, é o tipo de energia que está embaixo daquele solo, entendeu? Que está naquele lugar, é que muda esse nutriente. E ele falou para mim que, assim, que independente de você ter superalimentos, que vai chegar isso muito rápido aí para frente, aí daqui, eu acho que 2021, meio de 2021, a gente vai descobrir essa questão muito forte, 2022, a gente vai descobrir essa questão muito forte, ele está me mostrando, desses campos onde favorecem, vai ser provado. Alguém que já está estudando isso vai talvez conseguir começar a provar, entendeu? Que existem superalimentos em alguns lugares. Ele me mostra a Irlanda. A Irlanda é incrível, o campo que existe ali, porque você sabe que tem uma abertura ali naquele campo diferente, onde não guarda informação, né? Eles não têm, é como se a rede daquele lugar, a rede do planeta naquele lugar, não conservasse as energias doloridas, porque foi um país que sofreu muito com a guerra. Foi muito sangrento. Se os irlandeses conseguissem captar através do campo ou da rede, eles seriam um povo mais triste, teriam mais problemas de saúde e tal. Acontece uma anomalia naquele lugar em que não é como se o campo dali não reservasse as energias, e pelo contrário, existe uma abertura ali naquela região, que as pessoas começam a ver outras dimensões, seres e tal, e torna um lugar ali que eu não sei onde que ele tá me mostrando, é um lugar meio rural, mas eu não conheço a Irlanda, eu também nunca me
parei para ler sobre a Irlanda, mas ele mostra um lugar ali, tipo umas fazendas, uns lugares que vão produzir um tipo de tubérculo, um tipo de superalimento que vai salvar vidas, por exemplo, na África, fazendo uma farinha, um negócio, uma mistura, vai ser um superalimento que vai salvar a vida de lugares que não tem, entendeu? Que não tem alimentação e que não tem condições de produzir superalimentos, tá? Então ele está mostrando que vai haver alguma coisa em 2022, assim, tem um cientista já estudando isso, já tem gente vendo, mas ali tem um campo, um lugar. O campo dali é diferente, primeiro. A Irlanda ela é diferente de todo o restante porque ela tem uma anomalia. Ele falou para mim que não é esse exatamente o nome, mas para eu entender seria uma anomalia, entendeu? Naquele campo ali, pega uma parte, não é só da Irlanda, mas pega um outro país, mas a maior parte ele é da Irlanda. E ele falou que vão produzir superalimentos. Ele mostra a Croácia também produzindo um tipo também de alimento diferente, também pela sustentação de energia que tem lá, mas eu acho que eles vão fazer um líquido também que vai ajudar pessoas, inclusive até para o espaço, sabe? Ele vai ser colocado em umas embalagens, eu tô vendo, que serão alimentos, superalimentos para quando a gente começar a fazer viagens mais longas, porque vai ter uma diferença aí também, por um projeto mais distante da movimentação. Nós vamos mudar as capacidades dos nossos foguetes, das nossas tecnologias, e vamos conseguir ir um pouco mais adiante. Então ele está me mostrando esse super alimento que parece líquido, entendeu? Talvez é uma fruta, eu não sei ao certo, porque eu nunca vi. É um negócio diferente. Ele contém uma quantidade de minerais e coisas absurda. Ele me dá uma alusão, assim, para eu tentar entender. É como se eu pegasse 50 Gatorades, entendeu? Dentro de um sachêzinho de 150 ml, por exemplo. Sabe, em termos de nutrientes. Você tá entendendo? Ele tá tentando me mostrar o potencial que é. Acho que deve ter uns 100, 150 ml. Você já viu aquelas bolsinhas, né? Que os astronautas levam com o líquido dentro, né? É aquilo ali que ele tá me mostrando, entendeu? Então ele fala assim que vai ser legal porque aquela embalagem ela vai sofrer uma tecnologia também que ela vai segurar o alimento sem precisar de conservante, entendeu? Então vai melhorar a qualidade desses alimentos. A gente vai ter um boom em termos de quando a gente descobrir os campos da Terra e aproveitar as questões do que pode produzir, cada terra o que pode produzir, e nós vamos ter superalimentos que vai melhorar muito essa condição de transportar para lugares que não têm acesso, ou lugares que são mais isolados e que têm uma temperatura que não favorece uma alimentação mais assim, em termos de nutrição melhor, entendeu? Trazendo essa capacidade, porque ele me mostra assim que é muito ligado a esse despertar interno das células, essa abertura das cápsulas, está muito ligado à condição que você manda. É como aquilo que eu te falei do Leme, lembra que eu te falei do Leme? É de como a gente comanda o nosso próprio corpo. Então, superalimentos já entram no subconsciente como superalimentos. A gente vai ter essa certeza, porque a gente trabalha dessa forma. Ele pede para a gente olhar o mental de novo, entendeu? Então, olhando pelo nosso mental, como a gente funciona, a gente ativa coisas a funcionarem. É como se eu olhasse para um alimento, ele está me mostrando um tubérculo de novo. É como se eu soubesse que esse tubérculo passou por um campo energético. Então, eu estou dizendo, minha mente tem essa consciência, entendeu? Que aquele campo é provado científico que aquele campo produz aquele tubérculo diferente. Dentro do meu cérebro ativa coisas que eu já faço, eu já fica tão acreditado, é como se fosse uma fé que aquele alimento vai me fazer bem, natural, que quando o alimento entra no meu corpo, ativa ainda mais e aquele alimento passa a produzir uma quantidade de resultado muito maior do que qualquer outro tipo de alimento, entendeu? Então vai unir duas situações, né? Realmente nós vamos ter superalimentos, não só um, mas são vários tipos, farinhas, líquidos, várias coisas diferentes. Uns que vão vir em sachê que você mistura com outras coisas, entendeu? Mas serão como se fossem superalimentos mesmo. E esses alimentos, quando eles entram em contato com o corpo, com a mente, acreditando e sabendo, tendo essa certeza, essa resposta científica, porque o humano precisa disso, né? De ter essa resposta científica. E ele põe crédito no produto, entendeu? Quando a gente fizer isso, a coisa vai tomar uma proporção bacana, nós vamos viver muitos anos, a gente vai conseguir uma tomada de consciência, onde as células vão começar a responder, a gente vai ter ativação de células que vão começar a fazer o trabalho contrário, em vez de envelhecer, elas vão se regenerar, entendeu? Elas vão entender o processo. É como se você jogasse a informação lá dentro, que você é consciente,
juntando com o que ela precisa, o tipo de nutriente correto, ela vai começar a agir de uma forma diferente, a gente vai começar a ter uma resposta muito diferente. Vai ter um vulco-vulco, um auezinho no meio dos laboratórios, os principais laboratórios que a gente tem de remédios químicos, entendeu? Vai haver uma desestruturação, vai vir gente grande para tentar menosprezar ou invalidar essas questões, né? Porque eles vivem disso, entendeu? Né? Então, eles vivem de doenças e vivem de remédios, né? De química. E só que assim, esses novos que vão se levantar, que são cientistas, são facilitadores, são pessoas que vão vir diferente da ciência, do mundo da ciência médica, da nutrição e tudo, que vai ser uma coisa só, é como se abrisse um novo campo, entendeu? Eles vão vir com tanta força e com tantas provas científicas e com tantos resultados que vai cair por terra os laboratórios assim de um jeito que eles vão ser obrigados a modificar, entendeu? E a partir a começar a contratar esse tipo de gente para trabalhar para eles e mudar até o sistema do que eles são. A indústria farmacêutica vai mudar completamente. Ela vai tomar uma... E assim, ela vai reagir forte, ela vai lançar propagandas assim, tentando diminuir, desconsiderar, acabar com esses sistemas novos que vão chegar, só que vai cair por terra por si, você entendeu? Porque o resultado vai ser aparente, não vai ter como, entendeu? É uma guerra que já está... O que ele me mostra assim, é que os laboratórios, né, o sistema farmacêutico, ele vai cair por terra por si, ele não vai ter como reagir, sabe? Ele está me mostrando, por exemplo, assim, agora ele mostrou a Kodak. Ele falou, vocês lembram quando vocês tinham a Kodak aí, com aqueles filmes que você comprava? Quem que imaginava, se você viveu lá nos anos 90, pelo que eu sei que você viveu, quem que imaginava que um dia essa empresa iria quebrar? Quebrar no sentido, assim, de perder o nome dela. Sim. E a gente imaginar que existia um outro tipo. Você entendeu? O que ela teve que fazer para sobreviver? Ela teve que se adequar ao digital. E mesmo assim, ela não ganhou mercado mais. Né? Ele está me mostrando a mesma coisa em relação à farmácia, entendeu? Ao jeito como a gente trata as doenças. Vai acontecer como ele falou assim, igualzinho aconteceu com o Kodak. Simplesmente vai aparecer algo tão magnífico, entendeu? Que as pessoas vão querer tanto utilizar disso que vai ficar... Eles vão cair por terra, eles vão ficar obsoletos. Aí algumas grandes vão perceber esse nicho e vão correr contratando facilitadores, terapeutas. Vai ter um nome específico, eu não consigo ver o que é ainda, entendeu? Para esse tipo de profissional da saúde, sabe? Profissional não sei, científico, não sei ainda como vai ser. Ele falou que, para mim ter calma, que vai chegar. Mas a gente vai ter até uma nomenclatura para isso, ou um nome, uma qualificação, um título dessas pessoas. E elas vão ser assim, mesmo que não formadas, não tendo estrutura que eu falo assim de faculdades, entendeu? Entendimento, elas vão ser tão procuradas e tão consideradas, elas vão ser tão queridas, ou, sabe, ele me mostra assim, pessoas especiais, entendeu? Que vão ser, vai ter muita gente correndo atrás, entendeu? Muito laboratório correndo atrás para entender a perspectiva do que. Só que vai dar um boom, entendeu? Vão vir aí alguns que são, tipo assim, como se fosse pessoas que vão entender essa informação e vão começar já a trabalhar em cima disso e perceber isso mais rápido. Eles eles vão ser os primeiros, eles vão ser os primeiros que vão se ferrar também, né? Porque vai existir esse tipo de combate, você entendeu? Eles vão sofrer, eles vão ser expostos, entendeu? Na mídia, sabe? Os jornais vão falar, vão tentar ridicularizar, alguns vão sofrer chantagens, entendeu? Mas isso, mesmo assim, é tão grande. Ele me mostra de novo a Kodak. Vai ser tão... O resultado é tão grande, não tem como... Ele falou assim, não tem como se abafar esse tipo de resultado, entendeu? Vai alastrar muito rápido. Então, não vai ter o que a farmácia fazer. Eles não vão conseguir calar, sabe? Ele tá me mostrando assim, como se fosse assim, mortes. Sabe aquelas coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece, né? Quando algo surge, entendeu? Algo inovador, mais barato surge. Você sabe o que acontece, as chantagens que tem, as mortes que acontecem. Ele falou que mesmo que isso aconteça, o resultado vai ser tão... A coisa vai ficar tão provada, que não vai ter como, sabe? A hora que a gente vê, o negócio já tá andando e vai acontecer de forma natural. Ele falou que o projeto já sabia que a gente ia começar a receber algumas receitas, né? Ou de como fazer esse super
superprodutos, superalimentos, entendeu? Aos poucos vai estar chegando, não só por mim, não é só o meu canal que vai trazer, outros canais vão trazer de forma diferente, alimentos até mais complexos, né? Misturas ou ingredientes mais complexos, de formas diferentes. Mas ele falou para mim que está muito ligado a isso, a você fazer, é como se ativasse coisas dentro, informasse as células coisas, eles possuem esses ingredientes, coisas que vão informar as células o que fazer. Então ele falou assim, é um hábito que você tomar, você pode substituir isso, por exemplo, por uma bebida que você toma na sua refeição, sabe? Ele mostra assim um tubo enorme, assim, que deve ter, sei lá, uns 2,5 litros. Ele me mostra isso no canto, querendo me dizer o seguinte: você pode deixar isso preparado, você consumir isso nas suas refeições, entendeu? Intercalados, 150, 200 ml, substituindo. Ele pede para não substituir a água, lógico, mas para você substituir outras bebidas que você tomaria, entendeu? As bebidas que você toma no outro dia. Talvez se você... Ele não coloca uma condição da gente fazer isso, você entendeu? Mas ele tá dizendo que você pode fazer isso. Você pode deixar um preparo, né? Uma quantidade maior, tá me mostrando um tubo, acho que deve ter 1,5 litro, 1 litro nesse tubo. Ele me mostra esse tubo, aí ele me mostra como se estivesse refrigerado, é diferente do nosso sistema, porque não é uma geladeira, é um lugar refrigerado mesmo, entendeu? E aí ele separa nessas embalagens que ele falou pra mim que é uma embalagem que a gente não conhece ainda, que é aquela que eu te falei, que vai ser o futuro, entendeu? Que ela conserva algumas coisas, sem conservantes. Mas ele tá me mostrando que a gente tem outras formas aqui, né? Os nossos squeezes, nossas garrafas, entendeu? E a gente separar essa bebida e deixar ela para tomar, assim, durante o dia, sabe? Assim, quando te dá vontade de tomar alguma coisa, ele pede para você deixar isso bem agradável, a gente saber dosar pelo paladar o quanto de pôr de cada ingrediente, entendeu? De cada preparo, sabe? A gente vai encontrar um modo de pôr cada coisa, assim, tipo, quanto pôr de mel, entendeu? Porque, assim, ele tá me mostrando, assim, que o hibisco, o maracujá, ele é muito relativo com aquela questão que eu te falei, da produção. Às vezes ele tá mais azedo, entendeu? Então, pra gente ter essa dosagem, pra gente saber usar o nosso paladar, assim, pra gente não se apegar às quantidades, entendeu? Mas sim ao preparo. Aí isso fica agradável, porque independente de quanto vai de cada produto, o que é importante é o princípio ativo que tem nesses 3 ingredientes. É a mistura química dos 3 ingredientes que vai potencializar. Para ficar agradável ao paladar, você pode fazer da forma, ele está me mostrando, que a gente pode fazer da forma que a gente quiser, entendeu? Desde que fique agradável ao paladar e que a gente tome esse gosto, a gente pode tomar esse gosto de tornar isso uma bebida agradável, que você tome em ocasiões onde você está se alimentando, ou você deixa ali do seu lado quando você quiser tomar, intercala entre a água, entendeu? E outras coisas assim. Ele falou para mim que logo vai vir uma mistura de cereais e uma farinha, que alguém vai estar trazendo aqui para o grupo. Eu não sei se sou eu, perguntei para ele se sou ele, talvez sim, talvez não sei. Mas ele falou para mim que não sabe nem se é ele que vai passar, talvez um outro passe, mas é uma mistura, é uma farinha ou uma mistura de cereais, algo bem agradável, que dá para comer com fruta, que dá para comer até para colocar na salada, porque ele não tem sabor, mas vai nozes, eu tô vendo assim uma série de chia, umas coisas, é tudo batido junto, sabe? Semente de maracujá, é tudo batido junto, e você pode, como se fosse assim, você pode deixar de formas diferentes, ele tá me mostrando. Se você usar um processador que deixe maior, você pode comer com fruta. Que ele dá uma crocância. Se você fizer ele mais pó, farinha, você pode colocar ele no suco, você pode colocar ele em outras coisas, entendeu? Até na comida, no preparo da sua... Ele tá me mostrando um preparo, assim, de uma comida, sabe? Como ele não altera, dependendo de como a espessura que você deixa essa mistura, você pode usar de formas diferentes sem que ela altere, entendeu? O sabor, porque o importante é você ter os princípios ativos desses cereais, desse mix, na sua alimentação. Então ele falou para mim que vai vir outras, vão chegar outras dessas, como eu estou trazendo essa primeira, vai chegar. Essas bolhas que eu estou te falando, que estão espalhadas aí, que são parte do Projeto Terra, são lugares artificiais, eu não sei, parece, dimensões artificiais que vivem em cada uma dessas espécies. Elas vão trazer cada uma ao seu modo preparos diferentes e vão ajudar a gente nesses superalimentos, entendeu? Ele fala superalimentos porque tem essa concentração aí que eu te falei de ativação. O importante é a gente, pelo menos assim, tomar o hábito de começar a consumir esses superalimentos aos poucos, para que as nossas células, porque ele mostra assim que o problema nosso não é, na verdade,
biológico, no sistema assim, digestivo, na separação dos nutrientes aqui na biologia, onde faz isso? É na mente, entendeu? Ele mostra assim, que a dificuldade de fazer as coisas funcionarem para a gente é parte mental. Então, à medida que você acostuma a sua mente a algo e você vai convencendo o seu cérebro que a gente precisa disso, né? Já que a gente trabalha com paradigmas mentais, nós repetimos, né? O humano ele repete a informação. É por isso que existem as religiões, é por isso que existem os hábitos, né? Aquilo que é correto, que não é correto na sociedade, porque é repetição. Então, à medida que a gente vai repetindo, para a nossa mente, a gente vai acostumando, ela deixa de ser algo intruso e passa a ser algo que valida. E quando começar a validar, entra para o subconsciente. Lá no subconsciente é que a questão vai legal, porque lá não faz seleção. Lembra que a gente falou que não faz peneira lá? Lá vai o que quer. Então, quando chegar a nível subconsciente e isso se tornar hábito, durante o sono, os descansos, porque acontece processos químicos no cérebro, entendeu? Durante o sono que ativam o subconsciente. É por isso que a gente tem sonhos. Então, ele está me mostrando que o resgate também de informações que estão no subconsciente é importante a gente trazer boas informações para levar lá para o subconsciente do que a gente ouve no dia a dia, porque fica tudo registrado, tomar esse cuidado, porque à noite, ou nesse descanso, nesse intervalo, ele está me mostrando como se fosse um intervalo, entendeu? Existe um trabalho ali que é feito e é resgatado coisas ali do subconsciente, entendeu? Então ele fala que é importante a gente trabalhar as repetições daquilo que é bom, dos novos hábitos, sabe? Saber o que fazer dos novos hábitos, trazer novos hábitos, para que a gente trabalhe esse subconsciente, deixe preparado, entendeu? Como se a gente estivesse se preocupando com as coisas que a gente não tem domínio, entendeu? Teoricamente a gente não tem domínio do subconsciente, mas a gente sabe da informação que as memórias ficam registradas ali e elas são colhidas, elas são trazidas, entendeu? Então ele falou, vocês deviam usar isso a favor, já que vocês sabem que o subconsciente não filtra, porém ele guarda a informação, armazena que depois vai ser utilizada, então trabalhem os níveis do subconsciente de vocês a favorecer. E o favorecimento vem da repetição, de ler essas coisas, procurar entender sobre isso e procurar trazer, filtrar as informações que chegam pra gente, entendeu? É isso que ele tá me mostrando. Tenta passar mais sobre o princípio ativo, sobre o que acontece com o que ele vai movimentar quando você toma o suco. É aquilo que eu te falei, é como se eles acelerassem o processo cerebral a abrir as cápsulas. Porque o que ele está me mostrando é aquilo que eu te falei. O problema maior do humano para abertura de novos downloads, novas cápsulas, chame você insights, o que você quiser, está relacionado à mente, à parte mental, entendeu? Então ele falou assim que esses princípios ativos, eles ajudam a acelerar o processo da abertura da cápsula, mas é muito mais também ligado à parte mental, sabe? É como se você trabalhasse a sua mente a entender que existem superalimentos ou existem bebidas, existem coisas que aceleram o processo. Mas ele está me dizendo que esses três ingredientes possuem coisas que estão como se, ele está me mostrando, por exemplo, assim, ó, quando eu pedi, ele me levantou um maracujá agora, para eu tentar entender. É como se eu visse o maracujá numa outra visão, sabe aquela visão de raio-x? Aquela visão de desenho animado? Que o cara vê por dentro, vê todas as separações químicas de dentro do maracujá, a parte cítrica dele, o que dá a coloração amarelada. Ele está me mostrando isso. Ele me abriu essa imagem do maracujá em 3D, assim, mas é como se fosse uma visão de raio-x, assim, onde separa várias coisas, entendeu? Várias químicas. E ele me mostra depois a mesma coisa com o hibisco e com o mel. Então ele está mostrando que algumas coisas vão entrar dentro daquela ligação de tríades que eu te falei, sabe? Quimicamente, você usar por exemplo, igual nós temos o H2O para água, entendeu? O unihidrogênio, sabe? É químico o negócio. Então ele mostra que quimicamente esses três alimentos produzem um resultado que ajuda nessa concentração ou nessa facilidade de trabalhar a regeneração celular, para trabalhar o corpo, as células, para poder você mentalmente ajudar e trazer informação, entendeu? Para fazer a abertura de cápsula, você precisa ter células que estejam saudáveis. É como se fossem saudáveis, entendeu? Ele me mostra células envelhecendo, acontecendo processos celulares onde a gente tem substituição, morte, ou hormônios trabalhando numa velocidade menor. Quando você trabalha com esses três ingredientes, eles ativam coisas que melhoram a regeneração celular, entendeu? Melhora
a condição humana, a parte biológica, facilitando com que as cápsulas estejam, vamos dizer assim, num ambiente saudável. Ele está me mostrando uma cena de Lucy. Você assistiu Lucy? Sim. Filme Lucy? Tá, ele me mostra aquela situação. Você lembra uma situação que ela falava, que mostrava que aquele senhor, que eu não lembro o nome dele, é famoso, aquele senhor de cor, que ele falava que em situações favoráveis a evolução acontece. Lembra que ele mostrava essa cena? Até aparece ela no banheiro quando ela toma champanhe, ela começa a desfazer. Exatamente isso. Ele diz o seguinte, que as células precisam estar saudáveis, o ambiente precisa ser favorável para trazer um novo processo, uma abertura, um download, entendeu? Super download, super processo, super insights vão acontecer quando a gente tiver um ambiente favorável biológico interno. Alguns alimentos, essa farinha, essa bebida, elas vão regenerar, elas vão transformar, elas vão trazer uma informação para a célula que, em vez dela degradar, ela vai se curar, ela vai só melhorar. É como se ela tivesse campos que fizesse o retrocesso ao envelhecimento, entendeu? Ela volta. Em vez dela ativar dos hormônios, do processo humano envelhecer, acontece o contrário, entendeu? E ele está me mostrando que o ambiente precisa ser favorável. As cápsulas, elas só se rompem, elas só trazem informações, a gente só passa a acessar algumas coisas quando o ambiente interno, a biologia interna, em ligação com a mente consciente, que é aquilo que eu falei para você, é começar a abrir os níveis de consciência, as porcentagens, lembra que a gente falou? É você saber o que você tem que fazer, é igual a Tesla. Tesla sabia o que ele tinha que fazer para aumentar o nível consciente dele. É o que ele está me mostrando agora. Para vocês melhorarem a sua biologia interna, vocês precisam tomar alguns hábitos. Porque esses hábitos vão favorecer, já que vocês são biológicos, vocês têm um funcionamento biológico que pode ser alterado. Vocês não alteram ainda, mas o ambiente biológico, é como se ele está me mostrando como um fractal aquilo que habita esse corpo, entendeu? Aquilo que somos nós habitando esse corpo. Então ele mostra a biologia como um ambiente, entendeu? Então o ambiente aqui precisa estar favorável para que outras coisas aconteçam, para que essas porcentagens aumentem, consciente, para que os downloads aconteçam. Então ele está falando para a gente preparar o nosso organismo, dar a informação para a célula, né? Ajudar as células a trazer esse retrocesso que eu falo, no sentido de, em vez de envelhecer, né, ela ganhar regeneração, ela começar a se multiplicar, entendeu? E agir de formas diferentes, entendeu? Então, nós vamos ter um ambiente favorável, saudável, para que a gente consiga liberar informações, né, de comandos, upgrades e tudo mais. Então, esses superalimentos que ele está me mostrando, o maná, né, que eu te falei, eu não sei porquê, mas eu associei esse nome porque foi um nome que eu vi antigo. Esses manás, ele mostra no plural, eles existem, então é possível você fazer, e é muito simples, são preparos simples, geralmente, alguns um pouco mais complexos, porque são mais ingredientes, mas o preparo é sempre bem simples. E assim, a forma como você prepara ele, entendeu? Ele está me mostrando, por exemplo, se isso fosse uma receita e fosse dada, sei lá, sem entendimento consciente do que ela faz no organismo, seria diferente. Ele está me mostrando dois humanos agora. Um humano que entendeu essa informação que eu tô passando, que ele está me dando, que eu estou passando, entendeu? De consciência, entendeu? Do porquê preparar esse ingrediente desse jeito e por que consumir. Da forma como eu estou explicando, como ele está me trazendo. E eu fazer esse preparo aleatório, tipo, sem ter esse nível de consciência. Eu não informei a célula, como eu não estou consciente, eu não informei a célula, eu não ativei. Então é isso que ele está falando, que não é só passar a receita ou só consumir. Ele está me mostrando atletas e pessoas que se alimentam super bem, que comem cereais e comem verduras e legumes e tal, e ele está fazendo um comparativo, né? De que elas não têm, às vezes, esse nível de consciência. A biologia, apesar de estar favorável, não existe um nível de consciência que produz a abertura das cápsulas. Então ele está me dizendo que não adianta, tem que unir as coisas, entendeu? A gente tem que ter tá entendendo? A gente tem que ter a informação, ou seja, o conhecimento, tá? Tem que ser passada essa informação do porquê que não é simplesmente juntar os três ingredientes e espalhar aí. As pessoas vão ter que estar conscientes do porquê que esses três alimentos são unidos dessa forma, são feitos dessa forma. É o preparo que você faz. Quando você prepara, você já está lançando das suas intenções. Lembra que a gente falou que tudo que a gente tocar, tudo que a gente fizer, tudo que a gente for escrever, falar, a gente carrega as intenções e carrega a nossa energia.
Então, quando eu faço isso intencionado, eu preparo esses 3 alimentos de forma intencionada, ou seja, eu vou preparar o hibisco dessa forma, intencionando para que ele funcione desse jeito, o maracujá, a casca e o mel. Quando eu faço essa mistura consciente, é que eu ativo esse subproduto. Ele está me dizendo assim, que todos os grãos, todas as pedras, toda a areia, tudo que existe na Terra, de um grão ao, sei lá, ao céu, à atmosfera, eles compreendem uma linguagem de reconhecimento. Você entendeu? É como se tudo fosse vivo e reconhecesse. Quando você demonstra conhecimento, ele está me falando da gravidade. Lembra que algum ser já me trouxe essa questão da gravidade? Por que algumas espécies conseguem controlar? Porque eles reconhecem a gravidade, eles sabem o que é a gravidade. Então ele diz para mim que toda vez que você toma consciência de algo, você toma conhecimento do funcionamento, você destrincha a informação, você toma domínio da informação. Domínio no sentido positivo, domínio de conhecimento. É como se aquilo passasse a ser, você manipula, entendeu? É a mesma coisa dos alimentos. Quando você reconhece o alimento, você sabe, você toma esse nível de consciência de por que você está juntando esse com aquele e reconhecendo o alimento, ele passa a ativar. É como se você ativasse, entendeu? Os nutrientes que estão... Eu vou usar a palavra quântica que eles não gostam, mas é como se, assim, alguns nutrientes, algumas coisas aqui na Terra, tanto no humano, quanto nos seres vivos, os que não são vivos, existem esse lado quântico. Assim como tem o DNA, que ele está falando pra gente que tem um DNA quântico, que a gente precisa ativar, que é aquele DNA lixo que a gente chama, né? E tudo aquilo lá, ele falou, em tudo também há, entendeu? Em tudo, na pedra, na planta, na semente, em tudo também existe isso. Quando você faz o reconhecimento, quando você toma domínio, quando você destrincha aquilo, você sabe, e você intenciona a forma como você vai usar, a coisa começa a tomar uma outra proporção, porque é como se você ativasse o campo. A sua força entra em tríade ou em elo com o campo daquele alimento, e ativa e faz ficar vivo de uma outra forma. É o resultado do elo, é aquela intersecção entre A e B que a gente tinha falado, entendeu? É o miolo. Ele tá me dizendo alquimia, sabe? Ele tá me usando a palavra alquimia, entendeu? Ele falou assim, vocês precisam resgatar os valores alquímicos, sabe? A alquimia das coisas, entender que a alquimia é muito mais do que química. Ela é muito mais elegante do que a química, né? Porque é o reconhecimento da união, né? Das químicas, de uma forma que você una a sua consciência. Ele falou assim, a tríade sempre vai existir, né? Sempre vai ter que unir a parte consciente, a intenção, é aquele motor que eu falei, a motivação, que é a intenção, para que algo funcione. E ele falou que existem, como ele disse, ele volta a repetir, alguns campos que são da Terra, entendeu? Campos energéticos, é assim que é. Isso não modifica que já potencializa alguns tipos de vegetais, alimentos, sementes, entendeu? Elas já chegam com um nível proteico maior pelo campo que elas germinaram, você entende? Isso é do produto. Mas não quer dizer, por exemplo, que se eu pegar esse maracujá de regiões diferentes, por exemplo, onde tem campos diferentes, ele não vai funcionar dentro desse preparo. Porque é o meu nível de consciência que ativa o produto e funciona. Mas vamos supor que existem algumas regiões no Brasil que eu ainda não consigo ver, mas eu vou ver no futuro, ele falou para mim que muito breve ele vai me mostrar, que tem, ele falou que é fácil, é só você, ele tá me mostrando assim, olha, para você, ele viu que eu fiquei curiosa, ele falou que é muito fácil a gente entender, são lugares que vão produzir, ele falou, ele tá me mostrando um tomate, entendeu? Ele falou, por que alguns lugares produzem um tomate mais doce, um tomate mais equilibrado e outros produzem um tomate mais ácido? Não a qualidade do tomate, vamos pegar a mesma qualidade, entendeu? O tomate cereja, por exemplo. Você entendeu? Por que essa região aqui, vamos supor, Jundiaí produz um tomate ácido, e lá Valinhos produz um tomate mais adocicado, mais harmônico. Ele falou assim, vamos fazer um comparativo de que foi feito no laboratório, usando a mesma terra, você entendeu? Ele pede pra gente ser igualitário e fazer a coisa da forma correta, científica. Então, se eu pegar um tomate, entendeu? Vamos fazer eu e você. Você tá em Campinas, eu tô em Jundiaí. Eu pego uma semente de tomate cereja, a gente compra a terra junto, eu e você, no mesmo lugar. A gente compra um nutriente lá que faz a terra ficar fértil junto. A gente compra os mesmos produtos, a mesma semente, no mesmo lugar. Só que eu venho para Jundiaí e faço meu plantio aqui, num lugar igualzinho ao seu, num tipo de vaso, num tipo de, sei lá, o que a gente vai comprar igual, mas as mesmas coisas. Talvez o meu tomate aqui tenha um sabor diferente do seu tomate aí.
Porque o campo energético da sua cidade é diferente do campo energético da minha cidade. Entendeu? Então, existe essa diferença. E a gente vai descobrir cidades, estados, países que têm um campo energético que favorece alguns tipos de alimento. Então, a gente vai perceber que é como se a gente não perdesse mais tempo, por exemplo, assim, em produzir. Se a gente sabe, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que aí na sua cidade de Campinas o tomate cereja fica muito melhor, então eu vou produzir o que meu campo energético aqui de Jundiaí favorece. Por exemplo, a uva, você entendeu? Favorece para que ela seja mais doce. Então eu vou de forma inteligente, eu não vou gastar tempo, dinheiro, trabalho em produzir o tomate aqui, se eu sei que a sua produção de tomate aí é melhor, entendeu? Vai ver que isso vai funcionar melhor no futuro. As pessoas vão entender isso, então elas vão também exigir que as pessoas façam o que é melhor para a região dela. Eu entendo isso. Acho que isso acho que ficou bem claro assim. A única coisa que eu ia você pegar é o nome dele. Ver se você consegue o nome pegar dele. o nome. Tá. Ele sempre, todas as espécies que eu converso me dá uma conotação maior no K, entendeu? É como se o K soasse mais rápido, assim. O que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo pedir para ele repetir algumas vezes. Começa com um A, eu acho que é um N. Ancar, eu acho que é isso. Ancar, uma coisa assim, entendeu? Eu pedi Ancar. Eu vejo a letra A no começo e vejo o K no meio, entendeu? E me dá um sinal, um soar assim no final de R, entendeu? Então, o que aparece para mim são 3 letras: o A, o K e o R no final, entendeu? O A sendo o começo, o nome dele, o K ficando no meio. Ele me diz o seguinte, que aquilo que eu entendo como a separação das letras significando números e tudo mais, e tendo campos energéticos, o K, nesse caso aqui, do que ele significa como nome ou como existência, precisa ficar no meio. O R precisa ficar no final e o A precisa ser o começo. Mas isso, ele está me dando conotação energética. Entendeu? No significado. Entendeu? Não é como soa. Ele falou que o nome que eles têm é diferente do nosso, porque eles não têm a necessidade de fazer o sentido. A língua dele não tem o mesmo significado, não é igual a nossa. Então, da forma sonora, nossa, ficaria esquisito o que o nome dele é, entendeu? Então, para facilitar, ele me dá como se fosse Ancar, entendeu? Ele pede para eu colocar alguma vogal, entendeu? Entre o A e o N, que eu vou sugerir entre o A e o K, que eu sugiro aqui o N para ficar melhor, entendeu? Tá. É um nome curto, entendeu? É um nome curto, tipo, mas o que eu posso te dizer é que começa com A, o meio é o K e o R é o final, e é por ser uma frequência, entendeu? É por representar uma assinatura do que ele é, entendeu? Resumindo assim. Isso, tá? Então ele pede pra gente ter, assim, essa noção de que sonoricamente pode não ficar bom como a gente mas é significado energético, é da assinatura dele, entendeu? E ele me coloca o K no meio, ele me mostra essa conotação do K novamente, a importância do K, que tem um significado energético grande, e ele precisa estar no meio, entendeu? Entre o que seria o nome dele. Beleza, fechou então. Beleza? Eu vou trabalhar, que eu preciso trabalhar. Tá bom. Mas acho que deu para trazer alguma coisa.